Olá, meus amigos do Universo Júris, sejam bem-vindos. Eu me chamo Anderson Gomes, sou promotor de justiça do Estado do Ceará e estarei com vocês hoje aqui com a nossa aula de crimes eleitorais e processo penal eleitoral. Conteúdo esse que se encontra dentro da legislação penal especial lá no seu edital de direito penal, certo? Vocês já devem, a essa altura do nosso curso, vocês já devem ter assistido, penso eu, as minhas aulas na parte geral de direito penal, como também algumas aulas de processo penal, que são as disciplinas na qual eu estou à frente aqui, junto com outros professores. Tá? Essa nossa aula, ela como um todo, ela irá abordar especificamente os crimes eleitorais e o processo penal eleitoral. Mas, professor, é tão importante a gente ter uma aula completa só sobre crimes eleitorais e processo penal eleitoral? Pessoal, eu fiz uma análise de questões, de provas de delegado de 10 anos para cá. Nós realmente não temos tantas questões afetas à matéria dos crimes eleitorais, porém, um ponto que eu observei foi que nos últimos anos, de 2017 até 2019, nós temos tido uma incidência bem maior dessas questões nas provas de delegado de polícia. E, embora essa disciplina, na verdade, essas questões não irão povoar sua prova lá como direito constitucional, direito administrativo, como o próprio penal, você assistindo a nossa aula, acompanhando o material e seguindo as orientações de estudo que eu trarei na aula aqui para vocês, isso é o suficiente para você não perder essa questão na prova, porque vocês dizem assim, mas é crimes eleitorais, mas essa matéria vai estar lá dentro da sua prova na parte de direito penal, certo? E você não pode perder essa questão. Então, segundo a análise desses editais ou dessas provas que eu fiz, a cobrança tem sido maior, principalmente de 2018 para cá, dessa matéria, e acredito eu e aposto que em praticamente todas as provas para delegado de polícia civil daqui em diante esse tema será mais cobrado, tendo em vista a atuação hoje atual, principalmente do delegado de polícia civil em matéria eleitoral, certo? Eu sou promotor de justiça do Estado do Ceará e promotor eleitoral também, e trabalho já há alguns anos, já trabalhei com vários delegados de polícia que atuam também na área eleitoral, e eu acredito que essa disciplina, essas questões venham a ser mais cobradas nos concursos daqui para frente. Tá ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. Apresentar aqui para vocês curso preparatório, delegado de polícia civil, crimes eleitorais e processo penal eleitoral. Gente, eu coloquei aqui para vocês a previsão legal dos crimes eleitorais, tá? Dos crimes eleitorais como um todo. Bem, nós temos crimes eleitorais espalhados pela legislação eleitoral brasileira, e eu trouxe aqui o primeiro, o Código Eleitoral. Nós temos também a lei que é transporte de eleitores, processamento eletrônico de dados e serviços eleitorais, lei do escrutínio, a famosa lei complementar 64/90, que é a lei das inelegibilidades, e lá na lei 9.504, que é a nossa conhecida lei das eleições. Professor, por que você colocou lá em cima o Código Eleitoral em azul e abaixo as demais em vermelho? Porque no seu edital, e aqui voltando para mim, no seu edital, pelo menos nos editais em que nós temos por base aqui nosso curso preparatório, a cobrança é só em cima dos crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral, tá? Os crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. Então, nós vamos tornar mais objetivo, nós vamos concentrar o nosso estudo naqueles crimes eleitorais previstos dentro do Código Eleitoral e não faremos análise das demais leis que foram apresentadas aqui para vocês, tá ok? Voltando aqui, aspectos gerais. O conceito bem básico: é possível definir os crimes eleitorais como condutas que violam bens protegidos no processo eleitoral em sentido amplo, previstos na legislação eleitoral.
Trata-se, portanto, apenas de uma especificação do crime em geral, com a particularidade de visar a proteção de bens e valores políticos eleitorais relevantes para a coletividade. Gente, o crime eleitoral, ele nada mais é do que uma especialização do crime comum. Nós temos os crimes previstos no Código Penal, que são aqueles elencados e escolhidos, no caso, pelo legislador, como os bens mais importantes da sociedade a serem protegidos, e aqueles que nós chamamos de crimes comuns. Por isso que nós trabalhamos com a legislação penal especial, lei de drogas, lei Maria da Penha, lei da prisão temporária, a organização criminosa, dentre outras. E os crimes eleitorais, eles são crimes especiais, tá? Nós chamamos, faz parte dessa legislação, porque são aqueles bens jurídicos, o intuito, a finalidade da norma é proteger bens jurídicos afetos ao processo eleitoral como um todo. Nós vamos ver aqui com relação à caracterização e o que é necessário para você identificar quando é um crime eleitoral e também quando é um crime comum. Então, o crime eleitoral, ele nada mais é do que um crime, porém previsto lá na legislação penal especial, tá ok? Com a finalidade eleitoral. É aquele crime praticado com a finalidade de interferir ou de atacar bens jurídicos afetos ao processo eleitoral. Vamos lá. Só um minuto. Deixa eu passar aqui. Natureza jurídica. Vocês estão me acompanhando em casa. Professor, qual é a natureza jurídica dos crimes eleitorais? Essa discussão quanto à natureza dos crimes eleitorais é uma discussão que já foi parar no STF, tá? É uma discussão doutrinária. Nós temos parte da doutrina que defende que os crimes eleitorais são considerados crimes políticos, e também temos uma parte da doutrina que pode-se dizer hoje que é a doutrina majoritária, que considera os crimes eleitorais como crimes comuns. E o STF já bateu o martelo, tá? É pacífico na jurisprudência do STF que os crimes eleitorais são considerados crimes comuns e não crimes políticos. E aí você me pergunta, professor, qual a diferença? Eu não entendi nada, eu não sei por que você está falando de crimes eleitorais e crime comum quando eu não sei a diferença. E eu trouxe aqui para vocês, gente, os reflexos práticos da aplicação. O fato de o crime eleitoral ser considerado crime comum ou crime político. Lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, ele fala o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes políticos. No item B, é vedada a extradição de estrangeiro por crime político. Bem, se o crime eleitoral fosse considerado um crime político, tá? A competência para processar e julgar os crimes eleitorais seria da Justiça Federal. Mas anotem aí, está também no material que vocês vão receber em casa, e a competência para processar e julgar os crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral e não da Justiça Federal. E alguns alunos me perguntam, mas professor, a Justiça Eleitoral, ela não é uma Justiça Federal? Sim, a Justiça Eleitoral ela é uma Justiça Federal especializada. Mas nós temos a Justiça Federal comum e a especializada, no caso, que é a Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, a Justiça Militar. Todas são justiças federais, porém com a especialização em determinada matéria. Mas nós temos a competência da Justiça Federal comum, que é aquela prevista lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, o crime eleitoral ele é crime comum e não crime político. Se fosse considerado crime político, a competência para processar e julgar seria da Justiça Federal. Como ele é crime comum, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais. No item B, ele fala que é vedada a extradição de estrangeiro por crime político. Como os crimes eleitorais são crimes comuns, não é vedada a extradição de um estrangeiro que pratica crime eleitoral. Só retomando aqui, é vedada a extradição do estrangeiro por crime político. Tá? Artigo 5º, inciso 52,
da Constituição Federal de 88. Professor, é vedada a extradição de estrangeiro por crime político, tá? E por crime eleitoral, não. O crime eleitoral não é considerado crime político. Então é possível sim a extradição de um estrangeiro por crime eleitoral. C. Compete ao STF, em recurso ordinário, julgar os crimes políticos, tá? Compete ao STF, em recurso ordinário, julgar os crimes políticos. A previsão lá no artigo 102, inciso 2, a linha B. Eu deixei como observação, a sentença de primeiro grau é impugnada diretamente no STF, não havendo que se falar em apelação perante o TRF ou recurso especial no STJ. Tá? Então, como é isso aqui, professor? Bem, do julgamento, né, essa sentença de primeiro grau, que é proferida na Justiça Federal, quando você entra com um recurso, você não entra com apelação para o Tribunal Regional Federal, você não vai entrar com recurso especial para o STJ, aqui você entra com recurso ordinário diretamente no STF. No caso dos crimes eleitorais, como não são considerados crimes políticos e sim crimes comuns, da decisão do juiz eleitoral de primeiro grau, você vai entrar com o recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, posteriormente, em caso de indeferimento, para o Tribunal Superior Eleitoral e, se houver matéria constitucional a ser discutida, você pode até entrar com recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os reflexos práticos dessa aplicação, desse entendimento de que o crime eleitoral ele é considerado crime comum e não um crime político. Tá? Eu ainda coloquei aqui um último ponto, que os crimes políticos não são considerados para efeito de reincidência, mas o crime eleitoral sim. Em caso de prática de um novo crime, o efeito da reincidência será considerado na aplicação da pena, o que não ocorre se o crime eleitoral fosse considerado um crime político. Professor, como é que isso pode ser cobrado na minha prova? Bem, de duas formas. A primeira forma seria através de uma questão objetiva, e aí vai depender da sua banca, se for FGV, geralmente a FGV costuma cobrar mais a literalidade por exemplo, da Constituição Federal, e poderia sim vir uma questão tipo, os crimes eleitorais, compete à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes eleitorais. Está certo? Está ok, perfeito. Esse tema poderia vir a ser cobrado também em uma segunda fase, tá? Tanto dentro de direito constitucional como dentro da parte de direito penal, e aí você teria que dissertar, né, por exemplo, crime eleitoral é considerado crime, na visão do Supremo Tribunal Federal, o crime eleitoral é crime comum ou crime político? Quais os reflexos práticos do entendimento do Supremo Tribunal Federal? Então você teria sim que dissertar que o crime eleitoral é considerado crime comum e trazer essas situações que eu descrevi e coloquei para vocês aqui no slide com relação aos reflexos, tá? Então, competência para processar e julgar crimes eleitorais é da Justiça Eleitoral. Crime eleitoral é considerado crime comum, tá? Anotem. Vamos para a sequência aqui. Classificação. Classificação. Nós temos o crime eleitoral puro e nós temos os crimes eleitorais acidentais ou acidental. Tá? O crime eleitoral puro é aquele previsto somente na legislação eleitoral, não havendo que se falar em um correspondente na legislação penal comum. E aqui abaixo eu coloquei, apesar de não trazer especificamente um exemplo do Código Eleitoral, chamado crime de boca de urna, previsto lá no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2 da Lei 9.504. O crime eleitoral puro, pessoal, é aquele crime eleitoral em que você vai encontrar a previsão somente na legislação eleitoral, seja no Código Eleitoral, seja em alguma dessas outras leis, lei das inelegibilidades, lei do escrutínio, que eu tratei no início da aula.
mas não esqueçam, o foco, o objetivo aqui, o nosso objetivo é estudar o Código Eleitoral. Então nós temos diversos crimes no Código Eleitoral em que não há uma previsão desse crime lá no Código Penal. Você só tem a previsão no Código Eleitoral. Salvo engano, o crime previsto lá no 331, que é um crime da propaganda eleitoral, que é você embaraçar o exercício da propaganda eleitoral. Esse crime ele só é previsto no Código Eleitoral. Você não tem um correspondente desse crime lá no Código Penal ou mesmo em outra legislação penal especial. Por isso considerado crime eleitoral puro, segundo a classificação da doutrina, tá? O acidental. O acidental é a conduta tipificada tanto na legislação eleitoral como na legislação comum. E aqui eu coloquei como exemplo falsificação de documento público prevista lá no 348 do Código Eleitoral. Fora esse crime previsto aqui no 348, a falsificação de documento público, eu tenho também os chamados crimes contra a honra eleitorais, que no caso eu tenho um crime de calúnia, difamação e injúria. Eu tenho o crime de calúnia, difamação e injúria lá no Código Penal, tá? E eu tenho o crime de calúnia, difamação e injúria no Código Eleitoral. E aí você me pergunta, professor, como eu vou diferenciar a calúnia, a difamação e injúria do Código Penal para a calúnia, difamação e injúria do Código Eleitoral? A grande diferença, meus amigos, está na finalidade eleitoral, tá? Na finalidade eleitoral. Se o crime, seja ele calúnia, difamação ou injúria, a falsificação de documento público ou mesmo a falsificação de um documento particular, se ele tiver finalidade eleitoral e houver um correspondente na legislação eleitoral para aquela conduta, ele é considerado crime eleitoral. Então, sempre você vai identificar, e aqui na parte dos crimes dessa classificação dos acidentais é onde pega um pouco mais, porque você vai ter que identificar se aquele crime ele é um crime comum, apenado segundo o Código Penal, ou se ele é um crime eleitoral que segue as normas lá do Código Eleitoral. Então, são dois pontos para você saber diferenciar. Primeiro, a finalidade eleitoral, tá? Finalidade eleitoral. E o segundo, ele ter esse correspondente na legislação eleitoral. Então, eu tenho uma calúnia lá no Código Penal, tá? Se eu não tivesse a calúnia no Código Eleitoral e ocorresse uma conduta caluniosa, por exemplo, lá do Código Penal, mas não houvesse o crime de calúnia no Código Eleitoral, teria que aplicar somente o Código Penal. Porém, como eu tenho a previsão dessa conduta em ambas as legislações, havendo a prática da calúnia, tendo finalidade eleitoral e como existe previsão no Código Eleitoral, eu vou aplicar sempre o Código Eleitoral. Então você, para fechar, você primeiro tem que ter a finalidade eleitoral, a prática do crime, e o segundo, tem que ter o correspondente na legislação eleitoral daquele crime previsto lá na legislação comum, tá? No Código Penal ou em legislações penais especiais. Coloquei uma observação aqui, gente, para vocês. A mera motivação ou contexto eleitoral não fazem com que um crime comum não eleitoral se torne um crime eleitoral por acidente. Como é isso, professor? E eu coloquei também no slide abaixo, mas é um grande exemplo, é o homicídio, tá? Imagine que ocorreu um homicídio em período eleitoral, quando determinado candidato decidiu ceifar a vida do seu concorrente ao cargo eletivo, com a finalidade de realmente tirá-lo da disputa. Isso seria um crime eleitoral ou seria um crime comum? Isso é considerado um crime comum porque eu não tenho previsão de um homicídio lá na legislação eleitoral. E é um crime comum, no caso, um homicídio de competência lá do Tribunal do Júri, já que é crime doloso contra a vida. Então, coloquem essa observação que a mera finalidade eleitoral do crime, se não houver um correspondente na legislação eleitoral, não é crime eleitoral, continua sendo o crime comum. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo para você conseguir diferenciar. São dois pontos: finalidade eleitoral, previsão do crime
tanto na legislação comum como na legislação penal especial, ou no caso da legislação eleitoral. Voltando aqui, eu acho que eu tinha deixado de passar um ponto. Eu vou voltar com vocês aqui, só uma parte do nosso material. Eu esqueci de tratar com vocês aqui lá do artigo 287. Tá? Aplicam-se os fatos incriminados nesta lei, no caso, isso é 287 do Código Eleitoral, tá? Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei, ou seja, no Código Eleitoral, as regras gerais do Código Penal. Bem, gente, vocês que já assistiram algumas aulas da parte geral do Código Penal comigo, lá na parte geral do Código Penal, nós tratamos dos princípios do Código Penal, nós tratamos da lei penal no tempo, lei penal no espaço, teoria do crime, o erro de tipo, consumação e tentativa, concurso de pessoas, concurso material, formal, crime continuado, as causas de extinção da punibilidade. Então, todo o conteúdo previsto na parte geral do Código Penal aplica-se aos crimes eleitorais, tá? Um crime eleitoral só é considerado um crime eleitoral quando ele também é um fato típico, ilícito e culpável, como nós aprendemos lá nas nossas aulas de direito penal. A tempo do crime, lugar do crime, todas essas regras previstas na parte geral aplicam-se aos crimes eleitorais. E não apenas aos crimes eleitorais. A parte geral do Código Penal, costumo dizer em sala de aula, que ela é considerada, dentro do direito penal, a parte mais importante. Quando você tem uma base boa na parte geral, você consegue dissecar a legislação penal especial, como também a parte especial do próprio Código Penal, porque ela se aplica a toda a legislação penal brasileira. Tá? Lei de drogas, crimes contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, relações de consumo, crimes eleitorais, então toda a parte geral do Código Penal, teoria do crime, teoria da pena, tudo se aplica aos crimes eleitorais, previsão essa aqui do artigo 287 aqui do nosso Código Eleitoral, tá? Voltando aqui com vocês. Vamos lá. Artigo 284 do Código Eleitoral. Sempre nós vamos trabalhar o limite mínimo da pena privativa de liberdade. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. Vou repetir. Sempre que esse código não indicar um grau mínimo, entende-se que ele será de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. Tá? Gente, lá no Código Penal, nós estamos acostumados, quando nós estamos estudando os crimes na parte especial, cada conduta, cada tipo penal daquele, ele traz, por vezes, ou em sua grande maioria, o limite mínimo e o limite máximo da pena privativa de liberdade. Tá? Aqui no Código Eleitoral, ele não traz um limite mínimo da pena privativa de liberdade, traz apenas um limite máximo. Então, vocês quando vocês forem estudar os crimes eleitorais em espécie, vocês vão verificar que no preceito secundário, que é a pena, eles nem sempre vão dizer pena de detenção de 15 dias a 3 meses, pena de 1 a 4 anos de reclusão. Então, alguns crimes eleitorais, eles trazem apenas a pena máxima privativa de liberdade, sem especificar a pena mínima. Por isso que essa parte geral do Código Eleitoral, ela entende que sempre que não houver previsão de pena mínima, ela será de 15 dias para o caso de detenção e de 1 ano para o caso de reclusão. Um exemplo que eu trago para vocês aqui é o artigo 299 do Código Eleitoral, é o nosso famoso crime de corrupção eleitoral, e ele fala o seguinte: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra em dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção ainda que a oferta não seja aceita. Tá? Gente, esse crime nós iremos trabalhar mais à frente na nossa aula.
Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui é a pena. Ó, pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Esse crime do 299, corrupção eleitoral, ele não prevê a pena mínima, mas ele traz no seu preceito secundário o seguinte: a pena de reclusão com máximo aqui de até 4 anos de pena privativa de liberdade. Mas ele não traz a pena mínima, mas identificou que é reclusão. Então, se é reclusão, aplica-se a regra do 284, ou seja, a pena mínima é de 1 ano. Se ele trouxesse pena, detenção de no máximo 3 meses, qual seria a pena mínima? 15 dias. Tá? E aí, professor, qual o efeito prático ou mesmo para a gente na nossa prova? Vai cobrar só a letra da lei ou eu vou precisar entender para dissertar? Tá? Gente, isso é tão simples, tão fácil. Pode ser cobrado a letra da lei, fazendo alguns trocadilhos aqui dessa parte inicial, principalmente trocadilhos aqui com as palavras dentro do 284, como também pode sim cair numa questão dissertativa, na segunda fase, pedindo para você explicar como funciona ou como deve se aplicar essa parte geral do Código Eleitoral. Tá? Então, olha o reflexo disso. Se eu tenho lá no 299, reclusão de até 4 anos e pagamento de 15 dias multa. Reclusão de até 4 anos. Qual a pena mínima? Pena mínima de 1 ano, tendo em vista que não há um limite mínimo previsto aqui no preceito secundário. Tá? Então, de 1 ano. Quais os efeitos de eu ter uma pena mínima de 1 ano, professor? Bem, e aí você já entra... Você vai pegar lá na sua janelinha, nós já vamos fazer outro raciocínio assim, olha, se o crime tem pena mínima de 1 ano, é possível a aplicação da chamada suspensão condicional do processo. Então, imagine lá na sua provinha objetiva, a banca examinadora coloca o crime de corrupção eleitoral com a pena de reclusão de 4 anos privativa de liberdade. Tá? Aplica-se ao crime do 299, os institutos despenalizadores previstos lá na Lei 9.099 de 95, no caso a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, aplica-se? Depende. Não aplica-se para este crime a transação penal, tendo em vista que a pena máxima é superior a 2 anos. Mas aplica-se aqui a chamada suspensão condicional do processo, que é o caso que deve ser aplicado quando houver pena mínima de 1 ano. Então, anotem, isso é importante, essa observação. Tá? Então, 284, sempre que o código não trouxer um limite mínimo, deve ser considerado 15 dias para as penas de detenção, 1 ano para a pena de reclusão, sempre observando esse limite mínimo para o caso de aplicação da suspensão condicional do processo. Um pouco mais à frente, eu vou trabalhar com vocês aqui o chamado acordo de não persecução penal. Esse acordo será visto com o professor Rafael Medeiros, o conteúdo do acordo de maneira mais aprofundada lá na parte inicial de processo penal, mas nós iremos trazer a aplicação do acordo hoje, que é uma realidade, para os demais crimes na legislação especial, aqui também para os crimes eleitorais, certo? Vamos seguir. Lei 9.099/95, tá? Só como uma exemplificação para vocês aqui, eu já fui avisado aqui pelo Adam que nós temos 1 minuto para encerrar a primeira parte da nossa aula, mas de uma maneira bem rápida. Nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Então, suspensão condicional do processo, previsão legal no artigo 89 da Lei 9.099/95,
nos crimes em que a pena mínima combinada foi igual ou inferior a 1 ano. Tá? Então, lá no artigo 89 da Lei de Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Gente, nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco de aula, tá? E voltamos na sequência aqui tratando um pouco sobre o acordo de não persecução penal.